Os anos 50 foram marcados em Portugal por uma débil industrialização do litoral. Essas novas fábricas, essas novas unidades industriais surgiram, foram implantadas quase exclusivamente na periferia de Lisboa e do Porto, acentuando, portanto, o caráter de macrocefalia deste país e tornando mais árido, mais deserto o interior, a província, porque a mão de obra barata de que essas fábricas necessitavam foi sugada aos 60% da população ativa portuguesa, que até então se distribuía de uma forma mais harmoniosa pelo interior da tal província. Os bairros de lata começaram a crescer na periferia da cidade, porque os que acorriam, seduzidos pela miragem da fortuna de trabalhar na capital, cedo compreendiam que não ganhavam o suficiente para viver num prédio, para ter uma casa. Logo sentiram que, mesmo que o conseguissem, não saberiam lá viver. Elevadores, banheira, água que corre das torneiras, porteira, tudo isso são empecilhos para quem vem de uma aldeia onde, muitas vezes, a eletricidade ainda não chegou e a água se tira do poço. Aldeia deserta, é para cão passear, e quando o calor aperta, já nem há sede para matar. Foi a guerra, foi a França, meu avô fora ao Brasil. Foi a força, foi a esperança, ilusões de sonhos mil. Entre 1960 e 1970, os campos tornaram-se um deserto. Nenhuma reforma agrícola veio compensar a fuga da mão de obra. A mecanização, ainda que exígua, contribuiu também para libertar braços. Braços alugados a uns 6 contos por ano, segundo nos foi revelado há dias pelo secretário de Estado da Agricultura, falando de Trás-os-Montes. E assim, depois dos assalariados, foram os pequenos proprietários que seguiram o caminho da cidade. De 60%, baixava para 30% a população ativa na agricultura. Metade da força do trabalho perdida entre 1960 e 1970. Mas a cidade também não era uma resposta. Para que o fosse, para que tivesse sido, necessitava ter criado, ao longo dos anos 60, 50 mil empregos por ano. Isso não aconteceu. E por isso, também aqui na cidade, o pão começou a escassear, a ser difícil. E o apelo que Lisboa era até esse momento, passou a sê-lo a Europa. Ei-los que partem, novos e velhos, buscar a sorte noutras paragens, noutras aragens, entre outros povos. Ei-los que partem, velhos e novos, ei-los que partem, velhos e novos. De 1957 a 1971, a produção agrícola não teve praticamente qualquer acréscimo. O valor dessa produção desceu de 18 milhões de contos em 1968 para 17 em 1972. A imigração resulta do subdesenvolvimento. Os trabalhadores sofrem o mesmo destino que as matérias-primas. Exportam-se. Portugal exportou 2 milhões de portugueses em poucos anos. Uma imigração que foi fomentada
já que ela matava muitos coelhos de uma só cajadada. As remessas enviadas pelos que partiam serviam à banca para investimentos e especulações, ao governo para equilibrar a balança de pagamentos. Por outro lado, funcionava como meio de evitar que um número cada vez maior de trabalhadores mostrasse aqui o seu descontentamento. Mas a imigração também criava problemas, sobretudo porque outras dezenas de milhares de portugueses jovens partiam para a guerra. Já lá vai Pedro Soldado num barco da nossa armada e leva o nome bordado num saco cheio de nada. Triste vai Pedro Soldado, triste vai Pedro Soldado. Branda rola não faz ninho nas agulhas do pinheiro, nem é Pedro marinheiro, nem é Pedro marinheiro, nem no mar é seu caminho. Triste vai Pedro Soldado, triste vai Pedro Soldado. Os soldados, os imigrantes. O tiro ameaçava sair pela culatra. Para colmatar a brecha e manter os salários baixos, começou a importação de africanos. De novo, a cajadada de efeito duplo. Suprir a falta de mão de obra por um lado, retirar de Cabo Verde potenciais aderentes à luta nacionalista do país GC. Importámos assim 30 mil cabo-verdianos, que pagavam com juros de 100% o dinheiro que lhes era emprestado para a viagem. Condenados ao bairro de Lata, à camarata na zona das obras, às tarefas mais duras nas minas ou na construção civil, esses trabalhadores desenquadrados dos sindicatos eram ainda vítimas de discriminação salarial e forçados a uma vida segregada. Nós somos os flagelados do vento leste. A nosso favor não houve campanhas de solidariedade, não se abriram os lares para nos abrigar e não houve braços estendidos fraternalmente para nós. Somos os flagelados do vento leste. O mar transmitiu-nos a sua perseverança, aprendemos com o vento a bailar na desgraça. As cabras ensinaram-nos a comer pedras para não perecermos. Somos os flagelados do vento leste. Morremos e ressuscitamos todos os anos, para desespero dos que nos impedem a caminhada. Teimosamente continuamos de pé num desafio aos deuses e aos homens. E as estiagens já não nos metem medo, porque descobrimos a origem das coisas. Quando pudermos, somos os flagelados do vento leste.